Boa tarde, crianças. Tudo bem? Hoje é dia 19/11. Vocês sabem que dia é hoje? É o dia da bandeira do Brasil. Isso mesmo, mas a gente vai falar isso daqui a pouquinho, ok? Primeiro, vamos começar com língua portuguesa. Vocês sabem o que é uma semente? Sementinha, nós plantamos a semente e nasce uma árvore, nasce uma flor. Então vamos lá. Preste atenção na história que a tia Tati vai contar. Não pega em lápis, em nada, só escuta e fica bem de olhinho na tia Tati, ok? Na página 34. A semente e a continuidade da vida das plantas. As sementes têm um papel muito importante na natureza. Vamos ler aqui um pouquinho. Semente. Semente. Começa com a letra S. A maioria das plantas começa a existir em forma de semente. As plantas formam suas sementes dentro de flores ou cones. Em plantas que dão flor, muitas vezes um fruto envolve as sementes. Vocês já fizeram a experiência do feijão? Que vocês colocam um feijãozinho dentro de um recipiente, de um copinho com algodão? E nele não vai brotando? Ele vira uma semente, o feijão. E ele vai brotando, vai nascendo folhinhas. Depois fazem essa experiência aí na casa de vocês. Então, as sementes requerem as condições certas para germinar, que se transformem em uma nova planta. Elas precisam de ar, água, da temperatura adequada, de solo propício e quantidade certa de luz. Então, ela precisa de tudo isso para ela crescer uma planta linda, de ar, água, temperatura. O que é temperatura? Tá fresquinho, se tá frio, se tá calor, lembra que nós vimos ontem? Quantidade certa de luz, ela precisa de luz solar, muito sol, pouco sol. Então, agora nós vamos lá para a página 35, 3 e 5. Vamos lá? Então, agora nós vamos para o exercício de número 1, página 35 da apostila do quarto bimestre. Capa da menina. Vamos lá? 1. De acordo com um texto que a tia Tati acabou de ler, o texto da semente, do que a semente precisa para germinar. O que é germinar? Para nascer folhinhas. Pinte as respostas. Ela precisa de uma árvore. Ela precisa de ar. A-R. Olhem aí. Ar. Ela precisa de temperatura adequada. Precisa de solo propício. Precisa de água. De animais. De pedras ou de quantidade certa de luz? Pinte o certo. Vamos lá? Exercício 2, embaixo do 1, da página 35. Quais são as características do texto que você leu? Assinale as respostas corretas. Primeiro quadradinho. Esse texto que a Jatati leu da semente, ele apresenta uma história inventada? Alguém inventou essa história? Quando inventam, ou era uma vez, não tem uma vez. Então, não é, não vai marcar X. Segundo quadradinho, apresenta informações baseadas em conhecimentos científicos? Sim. Então, X no segundo quadradinho. Terceiro quadradinho, apresenta de forma objetiva informações sobre determinado assunto? Sim, está falando sobre o assunto da semente. Xizinho. E o último quadrado, apresenta informações sobre os últimos dias? Não está falando sobre isso. Então, é o segundo e o terceiro quadradinho que é para fazer um X. Muito bem! Agora nós vamos fazer matemática, isso mesmo. Vamos fazer uma revisão das nossas continhas.
Continhas de mais, continhas de menos. Lembrando que a continha de mais eu somo, eu acrescento. Continha de menos, eu olho o primeiro algarismo, o primeiro número, e desse primeiro número eu vou tirar. Por exemplo, 5 tira 2. Eu tenho 5 dedos, vou tirar 2 dedos desta mão. Fica, resultado, 3. E continhas com 2 algarismos. 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou 22 mais 22. Eu tampo um lado, resolvo o primeiro lado, depois eu tampo o outro e resolvo o outro. Então, 22 mais 22 dá 44. Agora, peguem um caderno quadriculado, aquele cheio de quadradinhos, escrevam aí continhas, dia 19/11. Eu mandei essas continhas lá pelo Clasep, né? Pela nossa agenda. Copiam e resolvam essas continhas. Depois me mandem uma foto, ok? Depois das continhas, vocês vão fazer os numerais de 90 até 100 em cada quadradinho, em uma outra folha do nosso caderno quadriculado. Depois eles me mandem uma foto. Vamos lá? Então, vamos começar a falar sobre a bandeira do Brasil. No ano de 1822, Dom Pedro gritou a independência do Brasil. Nessa época, já tínhamos uma bandeira, só que não era essa. Nossa, e o Raimundo Teixeira criou a bandeira que nós estamos vendo agora. Ela tem 4 cores: verde, amarelo, azul e branco. Muito bem. O verde representa as matas, as florestas. O amarelo representa o ouro, a riqueza. O azul representa o céu e os mares. E o branco, a paz. E vocês sabiam que a nossa bandeira, ela é feita com as formas geométricas. Retângulo na parte verde, losango na parte amarela, círculo na azul. Muito bem. O que é ser brasileiro? Página 164 da nossa apostila. Pode-se dizer que a pessoa que nasce dentro do território Brasil, dentro do nosso país, Brasil, é um brasileiro. Porém, o sentimento de pertencer a esse país, a sua cultura, não nasce com as pessoas. Esse sentimento é formado ao longo de nossa vida. Nós começamos a adorar a nossa pátria, né? Nossa bandeira, a lutar pelo nosso país, a querer coisas boas para o nosso país. Apesar das diferenças, todos no Brasil falam a língua portuguesa. Em cada país falam uma língua. A nossa língua é língua portuguesa, né? Nós falamos português. Também tem lá em Portugal o português de Portugal, que é bem diferente da nossa língua. Então, o que vocês vão fazer agora aí? A mão na massa, mãozinha azul e mãozinha vermelha, na página 164, exercício 1. Para você, o que é ser brasileiro? Escreva a resposta dessa pergunta nessa linha que está aí. Tem 2 linhas para vocês escreverem. O que é ser brasileiro para vocês? Cada um vai responder do seu jeito. O que é ser brasileiro? Falar a língua portuguesa? O que é ser brasileiro? Ter a nossa cultura? A minha cultura? Então, vamos lá. O que vocês vão escrever? Cada um vai escrever do seu jeitinho. Identidade nacional, página 165. A formação de nossa identidade nacional
começa em nossas casas, quando nós aprendemos a falar a nossa língua, a língua portuguesa. Começamos a comer as nossas comidas típicas e conhecemos a história do Brasil. Porém, é na escola que passamos a compreender melhor a formação do nosso povo e da nossa cultura. E existem alguns símbolos nacionais criados para representar a cultura, a história, como a bandeira e o hino nacional. Esses símbolos servem para identificar o nosso país. Vamos escutar um trechinho do hino nacional. Quando estamos cantando o hino, respeito. Respeita o nosso país. Cante junto com a tia Tati aí do outro lado. Ouviram do Ipiranga as margens clássicas de um povo heróico brado retumbante. E o som da liberdade, raios fúlgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor, nessa liberdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil nos ombros desse raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és ela mais forte que o ave do colosso. Se teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol esmão, gentil, pátria amada, Brasil. Depois que ouvimos o trechinho do nosso hino nacional, vamos responder. Leia o trecho do hino nacional e depois responda. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Número 1. De acordo com um trechinho que a tia Tati acabou de ler do hino nacional, qual é o sentimento que os brasileiros têm pelo Brasil? Eles têm sentimento de raiva? De amor? Então, vamos lá? Amor. O sentimento é o amor. Nós somos apaixonados pelo nosso país. Número 2. Escreva algo que você goste muito no Brasil. O que você gosta muito do seu país? Eu gosto muito das florestas. Eu gosto muito das comidas. Eu gosto muito das pessoas. Vamos lá? Cada um vai escrever o seu, do seu jeitinho. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o dia 20, Dia da Consciência Negra. A tia Tati vai contar uma linda história falando sobre o amor, a união e o respeito. Então, vamos lá. Concentração e atenção. Larguem tudo que vocês estiverem fazendo e só escute a minha linda voz. Eu sou diferente de você. Você é diferente de mim. Eu sou diferente de você e mesmo assim tem que ter respeito, sim. Era uma vez numa cidade onde havia pessoas brancas. Está? Onde havia pessoas brancas e nesta cidade haviam também pessoas negras. Todas viviam juntas. Nessa cidade haviam pessoas brancas e haviam pessoas negras. As pessoas brancas viviam juntas, muito felizes,
E as pessoas negras também viviam juntas muito felizes. Só que nessa cidade, onde haviam pessoas brancas e pessoas negras, elas não se misturavam. Os brancos achavam que sabiam muito, muito mais que os negros. E os negros, eles queriam se unir. Quando os negros queriam fazer parte dos brancos, eles queriam se unir, eles queriam ficar todos juntos. Só que os brancos não deixavam. Os negros ficaram muito tristes. Ficaram muito tristes. Eles queriam, os negros tinham várias coisas para ensinar aos brancos. Eles queriam ensinar um jogo chamado capoeira. Eles queriam ensinar uma deliciosa receita chamada feijoada. Eles queriam tocar um instrumento chamado berimbau. Só que os brancos não queriam saber. Não queriam saber. E quando um branco queria fazer parte, conversar com um negro, os outros brancos não deixavam. E o que aconteceu? Os brancos também começaram a ficar tristes. Ficar tristes. Porque eles só ficavam ali entre eles, mas eles não conheciam outras culturas. Então, às vezes, as pessoas brancas queriam se juntar com os negros, mas os brancos não deixavam. E os brancos e os negros estavam tristes. Mas tinha um líder que foi falar lá com os brancos para eles se respeitarem e se unir, ficarem amigos. E sabe o que aconteceu? Eles se juntaram. Opa, olha. Eles se juntaram. Nossa, e ficaram amigos. Eles perceberam que o respeito e o amor estavam completos. Olá, completaram. E para a gente se respeitar e amar a cor da pele, não importa. A gente se completa e temos que viver em união. Então, não importa as diferenças, não importa a cor da pele, o que nós pensamos, nós temos que nos respeitar. Agora, depois dessa história, vocês vão pegar o caderno de artes, o caderno de cartografia, vão fazer um desenho bem bonito. Podem escrever palavras como respeito, união, amor, e colocar aí dia 20, que é o dia da consciência negra. Depois me mandaram uma foto bem bonita. Vamos lá? Então, acabou mais uma aulinha. Tchau, crianças!